A paz do Senhor, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Dia de frio, dia 17 de junho de 2025. São exatamente 8 horas e 43 minutos. Nós vamos falar um pouquinho hoje, bem rapidamente, sobre primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta carta foi a primeira carta de Paulo que ele escreveu. Dentre as cartas de Paulo, essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, e ele escreveu aos irmãos de Tessalônica. Paulo estava em Corinto, né? Segundo alguns estudiosos, Paulo estava em Corinto quando escreveu esta carta. E os irmãos de Tessalônica, eles eram muitos fervorosos. Os irmãos de Tessalônica eram evangelistas, eram irmãos que gostavam muito de falar de Jesus. Paulo, ele se alegra muito quando fala dos irmãos, da fé, da esperança dos irmãos lá de Tessalônica. Então, os irmãos, eles absorveram de Paulo o evangelho de uma forma muito intensa. Eles eram muito intensos. E Paulo admirava muito, gostava muito disso, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas não exatamente sobre isso. Vamos falar o que me chama a atenção aqui sobre o capítulo 4, versículo 13, especificamente em diante, até ali capítulo 5, algumas coisas ali, que fala da ressurreição e fala da segunda vinda de Cristo, ok? E claro, que a gente fala de segunda vinda de Cristo, a gente vai ter aí muitos irmãos que acreditam que a segunda vinda de Jesus, ela vai se dar antes da grande tribulação. Outros acreditam que vai ser depois da grande tribulação. Com isso a igreja passará pela grande tribulação. Obviamente a minha área, a linha de teologia, ela acredita sim, piamente, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ok? Eu acredito muito quando Isaías fala assim: entra, pois, povo meu, fecha as tuas portas até que passe a ira, né? Eu acredito muito que a igreja de Deus, ela veio com um fim específico. Eu acredito sim, ainda que alguns irmãos digam assim: ah, mas não existe pausa, ou aspas, ou parênteses no grego, né? Mas a gente sabe que na construção sim existe um parênteses, sim. Eu acredito que a igreja está dentro desse parêntese. E vindo aos Gálatas 4:4, e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo fala muitas vezes, Paulo perde a paciência com os judeus, algumas vezes, no mínimo 2 vezes, pelo menos, ou 3, quando ele fala, em outras palavras, que os judeus o rejeitaram a Paulo, no sentido de ouvir Paulo falar das grandezas de Deus. E Paulo diz assim: então eu vou para os gentios. Então para isso eu fui chamado apóstolo dos gentios, apóstolo dos gentios, apóstolo dos gentios. E Paulo parte para os gentios. Então eu entendo que a igreja, ela entra num período onde a 70 semanas, 69 e a 70 semanas de Daniel, ela deu uma pausa, né? Alguns irmãos radicais dizem: mas que pausa é essa? Mas existe sim. Deus, ele faz as coisas do jeito que ele quer. Então, desde quando a gente começa a estudar as 70 semanas de Daniel, e a gente percebe que na 69 o Messias aparece, e ali a gente percebe que há como se fosse uma parada de Deus ali, um parêntese, vamos dizer assim, para tratar com a igreja. A igreja entra ali. A igreja, ela é colocada neste vácuo do tempo, vamos dizer assim. Então Deus, ele passa a tratar com a igreja. Porque quando nós observamos e lemos as 70 semanas de Daniel, nós entendemos que as 70 semanas, ela é para Israel, né? Foi assim que o anjo falou: 70 semanas estão destinadas ao teu povo, para Israel. E a igreja, ela entra no finalzinho, né? Como diz João, falando de Israel,
João fala assim, veio, falando de Jesus para Israel, veio para o que era seu, Israel, mas os seus, Israel, o rejeitou, o rejeitaram, né? Aí, mas a todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, neste momento, a gente entende que entra a igreja de Deus neste período, ok? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Vamos voltar aqui, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. O que diz a palavra do Senhor? Paulo começa dizendo assim, eu estou lendo a versão Almeida, ARC, ok? Ele diz assim, não quero, porém, irmãos, ou seja, ele está falando com crentes, ok? Que ignoreis, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem aqui é um eufemismo, na verdade, é uma expressão no contexto das pessoas que morreram em Cristo. Então, está falando com cristãos que morreram, ok? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ora, por que com os demais que não têm esperança? Porque o crente, uma das características do crente, eu acho que isso vem por conta do fruto do Espírito, é a esperança, não é? Aliás, Paulo começa essa carta, no capítulo 1, ele já fala sobre alguns elementos que são intrínsecos do crente. Ele diz assim no capítulo 1, e versículo 3, lembrando-nos, Paulo está lembrando os irmãos, sem cessar, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, ou seja, que nós não possamos esquecer da obra da nossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Então, faz parte do crente a nossa fé, que é uma evolução. Não existe um crente que não tenha fé. A nossa fé, ela está sempre conosco, então a gente tem que lembrar sempre da nossa fé, do nosso trabalho, do amor. E amor aqui não é o amor sentimento, mas é o amor como caridade, né? Que é o amor em ação, ok? Da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência e da esperança. Então a esperança é algo que a gente tem que ter, a gente tem, né? Todo cristão tem essa esperança, né? De um dia estar com Cristo. Então em outra carta aos Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala que se a gente acreditar em Jesus somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Por quê? Porque a gente espera sim, a gente acredita na ressurreição e a gente sabe que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, ele, continuando aqui no versículo 14, diz assim, porque se cremos que Jesus morreu, e isso nós cremos, ok? E ressuscitou, cremos. Assim também, aos que em Jesus dormem, ou morreram, né, morreram em Cristo, Deus o tornará a trazer com ele. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha irmãos, a gente crê, a gente tem esperança, nós cremos que Jesus ressuscitou, e ele foi o primeiro, né? Então ele ressuscitou, a gente crê nisso, cremos nisso, cremos. Então aqueles que morreram em Cristo, Deus tem guardado eles, e eles voltarão com Deus, né? Voltarão com Jesus. E aí ele diz, dizendo-nos, versículo 15, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, ou seja, não é por Paulo, não é porque ele está inventando alguma coisa. Paulo está dizendo, falamos isso por conta da palavra do Senhor, ok? Que nós, os que ficarmos vivos, a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram, os que dormem. Nós não vamos ir primeiro, nós não vamos preceder os que já morreram. Paulo está dizendo assim, olha, existe, vamos lá, duas classes aí. Primeiro a classe daqueles que morreram e as classes daqueles que estão vivos, ok? E nós que estivermos vivos, nós não vamos preceder, não vamos sair à frente daqueles que já morreram. Pelo contrário, não é assim que funciona.
Aí ele continua: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, ou seja, de uma forma gloriosa. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como vai ser o processo? Os irmãos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Isso é um milagre do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ressuscitar, não importa como que Deus vai achar, o Espírito Santo vai achar as partículas, não importa. Ele vai encontrar, ele vai trazer de volta todos aqueles que morreram, ok? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatados aqui no grego, ela tem o sentido de arrancar, de tirar com força, ok? Juntamente, ou seja, nós não vamos preceder os que dormem. Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles. Aí ele fala assim, ó, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É isso que Paulo fala. E aí ele continua no versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Por que ele fala isso? Porque havia uma preocupação com os irmãos de Tessalônica com relação àqueles que dormiam, que eles sabiam que Jesus viria buscar, muitos entendiam isso, que a gente iria morar com Jesus e tudo mais, mas eles estavam preocupados porque eles acreditavam que esse processo de estar com Cristo fosse naquele momento. E aí eles começaram a se preocupar com as pessoas que morreram, porque aquelas pessoas que morreram, e aí, o que eu faço? Elas estão perdidas? E aí Paulo traz, quando Paulo recebe a notícia de Timóteo, né, com relação aos irmãos de Tessalônica, que Paulo estava em Coríntios, Paulo começa então a se preocupar com isso, e Paulo fala nessa carta, tentando tranquilizar os irmãos. E ele fala: consolai-vos vocês. Os que morreram em Cristo estão com Cristo e vão voltar. Quando voltar, nós iremos com ele também, ok? Então, é um arrebatamento, nós todos seremos arrebatados juntamente para se encontrar com o Senhor nos ares, ok? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí no capítulo 5, que aqui já termina o 4, ele diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, né? Porque tem pessoas que ficam pensando no relógio, no calendário, tentando descobrir quando vai ser a vinda de Jesus. Os discípulos tiveram essa preocupação também, né? E aí Paulo fala: não se preocupe com isso. Vocês não têm que ficar preocupados quando vai ser. Vocês têm que entender que vocês têm que ter esperança de que isso vai acontecer, ok? Aí ele no versículo 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha só, aqui a gente vai perceber que tem alguns irmãos que eles gostam, alguns irmãos calvinistas, presbiterianos, alguns irmãos que dizem que a gente fala que Jesus, que a segunda vinda de Jesus, né, para buscar a igreja, o arrebatamento, ela vai ser como ninguém vai ver, ninguém vai saber, né? Vai ser uma coisa tão misteriosa que ninguém vai ver, né? É secreto, é secreto. Paulo não diz isso, não vai ser secreto. Paulo fala que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite. Claro que o ladrão de noite, um ladrão quando vai roubar uma casa, por exemplo, ele precisa do menor espaço de tempo para fazer aquilo, né? E de forma que ninguém o veja, ok? Só que Paulo continua, Paulo diz assim, ó: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas, aí vem, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, né? Olha só, o dia do Senhor virá como um ladrão, ok? Mas aí Paulo depois ele fala assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda
como a um ladrão. Não. Naquele dia não vai te pegar de surpresa, porque vocês não estão mais em trevas. Aí versículo 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, não ficamos aí dormindo, brincando de ser crente, nada disso. Mas sejamos como os demais, né? Mas vigiemos e sejamos sóbrios, inteligentes, ok? Porque os que dormem, dormem de noite. E os que embebedam-se de noite, geralmente é assim. Mas nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo o capacete da esperança. Novamente, Paulo fala da fé, amor e esperança, ok? E a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, a ira de Deus, ela virá sobre a terra, né? A Apocalipse fala de duas iras, a ira de Deus e a ira do Cordeiro. E aqui está falando exatamente da grande tribulação. Deus não nos destinou para aquele dia, para o dia da ira, para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Então, vou parar aqui que o vídeo está bem grande, está 16 minutos na verdade. O arrebatamento da igreja se dará pouco antes da grande tribulação, ok? A igreja vai ser assunta ao céu, não vai ser um processo onde a igreja não vai perceber, e portanto não vai ser secreto, como alguns dizem, secreto para o mundo não vai perceber, mas a igreja perceberá, porque a igreja ela é selada com o selo de Deus, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é ele que vai fazer o processo de levar a igreja até Cristo. Então esse processo, obviamente, o crente ele vai perceber o dia do arrebatamento. Paulo só pede para que nós sejamos sóbrios, sejamos vigilantes, estejamos com a esperança ativa, com a fé, e com certeza nós não seremos pegos de surpresa no arrebatamento da igreja. E repito, Deus não nos destinou para a ira, para aquele dia, mas para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Então a igreja, sim, é um plano de Deus, a igreja foi eleita por Deus, a igreja ela nasceu no coração de Deus muito antes da fundação do mundo, diz Paulo aos Efésios. Então a igreja de Deus ela é algo diferente. Tá bom, irmãos? Eu espero ter ajudado alguém aí de alguma forma. Deus abençoe. E depois a gente vai fazendo alguns vidinhos assim para talvez mais curtinho, para a gente estar falando sobre Jesus. Deus abençoe. A paz de Cristo a todos os nossos irmãos. Deus abençoe.